paz do Senhor Jesus a todos. Nesse trimestre nós vamos estudar na Escola Bíblica Dominical a carta aos Efésios. São 13 lições e o tema da lição é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Como estamos impossibilitados de fazer as lições bíblicas na igreja, veio ao meu coração ontem fazer os vídeos das aulas, cada lição fracionada, com alguns minutos, para que nossos irmãos que frequentam a Escola Bíblica Dominical possam participar dela, aprendendo a Palavra de Deus. Então, nesta primeira lição, que deveríamos ter estudado no dia 5 de abril. O tema é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 e 2. Bem, a carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo. É uma carta que faz parte do grupo de cartas escrita na prisão. Quando Paulo escreveu, ele estava preso em Roma. Na primeira vez que ele foi preso, ele ficou em prisão domiciliar em Roma, em uma casa que ele alugara, onde ele morou por 2 anos. E lá nessa prisão domiciliar, ele recebia os seus amigos, os irmãos que iam visitá-los, e continuou pregando o Evangelho a todas as pessoas que o procuravam. Então, nessa ocasião, estando em prisão domiciliar, ele não podia sair da cidade, mas ele escrevia as cartas às igrejas com a qual ele já tivera tido contato. Dentre as igrejas que ele escreve na prisão está a igreja de Filipos, a Timóteo e a Filimão. São cartas chamadas cartas da prisão, ou epístolas da prisão. Então, Paulo, ele nunca deixou de pregar o Evangelho desde que conheceu Jesus. E é interessante que ele conheceu Jesus de uma forma muito diferente de que as outras pessoas conheceram. Na verdade, o Evangelho foi pregado a ele pelo próprio Jesus. Paulo era um judeu, mas também era romano. Era judeu de nascimento e também romano de nascimento. Ele era em Atos capítulo 21, e no versículo 39, ele fala sobre isso. Atos 21 e 39, ele diz: mas Paulo lhe disse, na verdade, que eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E também, além de ele ser um judeu, ele era da seita dos fariseus. Em Atos 26, que era uma das seitas mais duras da época, 26 e 5 de Atos, ele fala isso. Sabendo de mim, desde o princípio, é que ele está se defendendo diante do rei Agripa. Então, é na defesa que ele faz diante do rei, quando foi preso em Roma, ia ser em Jerusalém, na verdade, ele foi preso e ia ser levado a Roma. Então, ele faz a sua defesa diante do rei Agripa, e ele fala essas palavras no versículo 5. Sabendo de mim, desde o princípio, se eu quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu,
e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. E também em Atos capítulo 22 e versículo 28, ele diz que ele era romano. Também quando foi preso, em uma outra ocasião, em seu discurso também, em sua defesa, ele diz que era romano. Quando prenderam ele, iam levar para o cárcere, e aí ele diz assim, e respondeu o tribuno. Primeiro, vou ler o versículo 26. Ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, vê o que vais fazer, porque este homem é romano. Porque o romano não podia ser preso pelos romanos. E vindo o tribuno, disse-lhe, dize-me, és tu romano? E ele disse, sim. E respondeu o tribuno, eu com muita soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse, mas eu o sou de nascimento. Então ele era judeu e era romano porque nasceu numa época em que o Império Romano dominava as nações, inclusive Jerusalém, ou Israel. Então, só para dar, né, aqui, nós sabemos quem era Paulo. Então, Paulo, a ele foi pregado o evangelho pelo próprio Jesus, isso está lá em Atos capítulo 9, quando ele ia de Damasco para Jerusalém, com cartas das autoridades para prender os cristãos que professavam o nome de Cristo. E ele então, na estrada de Damasco, ao meio-dia, ele se encontra com Jesus. A Bíblia diz que um clarão que superou a claridade do sol apareceu a ele, ele ficou cego, caiu por terra, e junto com outros soldados, e aí só ele ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele todo trêmulo disse, no chão, já caído no chão, quem és tu, Senhor? Aí Jesus responde, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Aí, nessa hora, ele já está convertido. Aí ele pergunta para Jesus, o que queres que eu te faça, Senhor? No capítulo 9 e no versículo 6. Aí Jesus fala para ele, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor, em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que está orando. Então veja que lá em São Paulo, na nossa capital, tem uma rua chamada Direita. Creio que é uma homenagem a esse fato bíblico aí, que lá na Bíblia Jesus manda Ananias ir na rua chamada Direita, onde Paulo estava já orando, já convertido a Cristo, orando e esperando que Deus, ou Jesus, enviasse alguém para falar com ele. Aí Ananias chegou lá e falou com ele, orou, ele foi curado da cegueira e já recebeu o batismo no Espírito Santo, que é poder de Deus, revestimento de poder de Deus para fazer a obra de Deus. Então, este Paulo, que era no passado um fariseu, que tinha por nome Saulo, que é o nome dele hebraico, que significa solicitado, e em romano seu nome era Paulo, né, que depois tornou-se conhecido como Paulo, que em romano o nome dele significa pequeno. Este Paulo, então, tornou-se um dos apóstolos de Jesus, o último dos apóstolos de Jesus. Tenho para mim que ele é o substituto de Judas, embora lá em Atos 2, 1 ou 2, foi escolhido Matias para ser o substituto de Judas, mas nós não vemos nas Escrituras, na sequência das Escrituras, nenhuma referência mais a respeito de Matias. E aí surge Paulo, que se torna o grande apóstolo dos gentios, que pregou, evangelizou várias nações, Espanha, Itália, Ásia Menor,
e abriu muitas igrejas e escreveu 13 epístolas. E das 13 epístolas, essa de Efésios é uma das epístolas escritas na prisão, como eu já disse. Então, a autoria é de Paulo, né, da carta aos Efésios, foi escrita por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo, né, da nossa era, e foi escrito, como eu já disse, na prisão em Roma. É interessante falar também a respeito do tema que a epístola aborda, né, a epístola de Efésios. Ela fala sobre a salvação pela fé em Cristo Jesus, que através da graça que nos foi revelada na pessoa de Jesus Cristo nosso Senhor. Ele fala também sobre o Espírito Santo, o selo da promessa que nós recebemos quando aceitamos a Jesus, que é a marca de que somos de Cristo. Ele fala também sobre Jesus, a cabeça da igreja, não o cabeça, mas a cabeça da igreja, e a igreja como corpo de Cristo. Dentre outros assuntos interessantes, ele fala também sobre as armas espirituais, lá no capítulo 6, e nós, no decorrer desse trimestre, iremos desenvolver esses temas aqui neste livro. Para quem não conhece, a Escola Bíblica Dominical é uma atividade que nós temos na nossa igreja, na Assembleia de Deus Jerusalém, na Avenida República 1379, aqui em Marília, e nós estudamos trimestralmente um livrinho como esse aqui, ó, que é lições bíblicas. São periódicos com temas já pré-estabelecidos, publicados pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e são temas já, como eu disse, pré-estabelecidos, e é um estudo sistemático da Palavra de Deus que nós fazemos todos os domingos na nossa igreja, a partir das 9 horas da manhã até as 10h30. E nesse trimestre, então, estudaremos sobre a carta de Paulo aos Efésios. A epístola dele, né, vai falar sobre bastante sobre a cidade de Éfeso, né, porque ele está escrevendo para os habitantes de Éfeso, sobre as questões da adoração de ídolos da igreja da cidade de Éfeso, que tinha o templo da deusa Diana, que era de onde saía todos os recursos econômicos da cidade. Era uma cidade turística, com mais ou menos 500 mil habitantes, às margens do rio Egeu. Era uma cidade portuária, e essa cidade tinha, né, como a divindade principal a deusa Diana, que era uma deusa adorada por todos eles, e do qual, como eu disse, eles faziam nichos da deusa Diana e vendiam para os turistas, e daí eles tiravam as suas rendas. E quando Paulo chega pregando o evangelho lá em Éfeso, sobre a necessidade de nós crermos em Jesus como nosso Senhor e Salvador e adorarmos somente a Ele, então houve um grande rebuliço na cidade, porque os artesãos achavam que com a pregação do evangelho, não só em Éfeso, mas nas cidades vizinhas, eles iriam perder os recursos deles, que era a venda dos nichos da deusa Diana. E aí então houve alguns problemas entre Paulo, né, e os cidadãos de Éfeso, mas isso nós vamos estudar no decorrer desse trimestre. Hoje eu vou falar tão somente essa abertura, vou fracionar a cada lição em vários vídeos para não ficar extenso, para que vocês possam acompanhar conosco esse trimestre, embora de longe, mas acompanhar conosco o estudo da Palavra de Deus. Lá nessa templo da deusa Diana, foi construído esse templo, e ele tinha capacidade para 25 mil pessoas, né? Na verdade, nessa cidade de Éfeso tinha um teatro, um anfiteatro, que comportava 25 mil pessoas, e eles usavam esse anfiteatro, né, como pista de corrida, arena, onde haviam lutas entre homens e animais, ou entre animais selvagens, e como o Coliseu de Roma hoje, né, na antiguidade, que eles também usavam o Coliseu para esse tipo de atração ao povo, né, que levava que tinham lá as batalhas entre os homens, né, os gladiadores, entre animais e homens. Então lá em Éfeso era mais ou menos a mesma situação.
A igreja de Éfeso, quando Paulo chegou lá, já tinha alguns discípulos lá na cidade, só que esses discípulos que estavam lá ainda não sabiam sobre o batismo no Espírito Santo. E aí Paulo fala para eles sobre o Espírito Santo, ora por eles com imposição de mãos, e eles são revestidos do poder do Espírito Santo para a obra específica de Deus aqui na face da terra. Então, este é o preâmbulo da nossa lição, da carta aos Efésios, e no próximo vídeo eu prosseguirei falando sobre a lição e sobre a carta. Um abraço a todos, que Deus abençoe, em nome de Jesus.